Como que a gente percebe que a gente tem alguma diferença para tratar no relacionamento? Acontece o seguinte: você tem um pedido para fazer para a pessoa, ou você deseja que a pessoa faça alguma coisa, tá meio vago, vou explicar. Você quer, por exemplo, que a pessoa dê mais atenção pro relacionamento, ou que ela tenha um tipo de hábito que ela não tem, por exemplo, está preocupada com a saúde da outra pessoa, ou então você quer que dê menos atenção para os amigos e mais para a família, ou que fique mais em casa, ou que saia mais. Tudo isso faz a gente perceber o quão diferentes somos. Certo? Certo. A partir daí, a gente entra numa barreira que todo casal já se deparou. Aonde começa o outro e até onde sou eu. Por conta de questões culturais, é muito comum que a gente pense que o outro deve ser como se fosse uma extensão do eu. O outro ele deve estar ali fazendo tudo que eu tenho que fazer. O outro tem que fazer de tudo para me agradar, digamos assim. E a maior dificuldade que a gente encontra é saber esse limite da individualidade. E é muito fácil confundir, somente a gente que está com alguma queixa em relação ao nosso relacionamento, confundir o individual com individualismo. E a linha entre um e outro é muito tênue. Olá, eu sou Marcele Paganini, eu sou psicóloga e sexóloga clínica e este é o meu humilde canal. Então, continuando o nosso assunto aqui, como é que eu sei se eu tô com uma pessoa que é individualista, ela não quer atender os meus pedidos, ou se eu estou invadindo a individualidade dela? Primeira coisa, para você saber um limite de um terreno seu, você precisa saber o que do seu terreno? A metragem do seu terreno. Aonde está o muro do seu terreno? Aí a gente sabe até onde vai o eu, até onde vai o outro. Tá? Quando a gente se casa com alguém ou namora com alguém, por exemplo, a gente não funde os terrenos, porque senão a gente entra em adoecimento emocional. Eu sei que isso é muito difícil na nossa cultura brasileira, principalmente, de aceitar, porque por muitos e muitos anos foi vendido de que o casamento tornava a pessoa um só, e realmente torna a pessoa um só. Só que é um só feito de dois. Então, esse um só, ele tem a parte que somos nós dois, mas tem que ter a parte do indivíduo ali nas beiras. Porque senão, a gente entra num mood de... Ai, olha eu que não posso usar as palavras ruins. A gente entra num mood de estar ali meio que numa simbiose não muito legal. Onde a nossa personalidade não flui, a do outro também não flui, e os motivos que fizeram a gente se apaixonar ou estar com a outra pessoa, simplesmente vão embora, se acabam. Então é importante, a primeira coisa é você avaliar se você não foi pego por essa cultura ou pega por essa cultura. A gente vê assim, na maioria das vezes, as mulheres tendo esse tipo de reclamação com os maridos, e isso é cultural, tá? Ah, Marcele, cultural por quê? Cultural porque acha que com o casamento a pessoa vai mudar, não, porque ela vai ser obrigada a me atender, ela vai ser obrigada a ser família. Não, ele vai ter que se endireitar. E isso é um pensamento, inclusive, muito subjetivo. Não é algo que você fala claramente ou algo que realmente você pensa. Ou então, por estar utilizando óculos cor-de-rosa da paixão. Um erro muito comum também que homens e mulheres cometem é durante o namoro ou o início do relacionamento, principalmente, ai, a mulher da minha vida, é o homem da minha vida, e você fecha os olhos para os defeitos. Isso é, inclusive, uma cultura muito infantilizada até da nossa parte, tá? Então a gente não vê os defeitos, o que a gente chama de defeitos são as diferenças, porque se você olhar, defeito mesmo não existe. Quando você fala defeito, você acha que é algo que é para consertar, mas não é bem assim. Então esses pormenores que a gente não vê, chega num tempo de relacionamento, ele vai ficando pesado, ele vai ficando impraticável. Ó, um exemplo bem troncho aí que a gente costuma dar. Se eu segurar essa caneta aqui, ó, tô segurando, ela tá leve, não tá? Ok, tô segurando a caneta. Ela é leve, tá? Deixa passar meia hora eu segurando a caneta. 1 hora segurando a caneta. Essa caneta vai pesar 1 tonelada. O meu braço ele vai desistir, ele vai soltar a caneta. E isso é a mesma coisa quando a gente se depara com as individualidades da outra pessoa. Então, o correto seria a gente se relacionar com pessoas
em que a caneta a gente consiga colocar na mesa. O que isso representa? São diferenças que são conciliáveis. Eu consigo abrir mão um pouco do meu eu para você trabalhar o seu individual, mas eu não quero que você falte com o nosso relacionamento ou com a nossa família. E isso a gente consegue, como eu disse, sabendo qual é a nossa cerquinha. Até onde é uma coisa que eu simplesmente estou querendo porque sim, porque a pessoa tem que fazer o que eu quero, ou se é algo que realmente está te afetando como indivíduo e ao mesmo tempo te afetando como um só, te afetando como casal, te afetando como esposa ou marido. E isso é muito difícil da gente ver. E a gente costuma ver casais, até quando chegam aqui no consultório, querendo que eu seja uma juíza. Isso não pode acontecer na terapia. Ela quer que eu pare é uma clássica, de sair tanto com os meus amigos e fique mais em casa. Porém, eles levaram um relacionamento inteiro saindo bastante. Entende? Lógico, é preciso reduzir, porque agora somos um só. Reduzir e não cortar. Mas a esposa, né, no geral reclama, mas eu não gosto desse tipo de atitude, e tem até argumentos bem pertinentes, né? O álcool faz o cabelo dele cair, deixa ele broxa, enfim. Tem vários argumentos em relação a isso. E esse casal acaba entrando num conflito, porque eles não conseguem soltar isso. Ele não consegue entender que ele precisa abrir mão um pouco daquele individualismo que se tinha quando era solteiro, e ela não consegue entender até onde ela pode exigir e até onde ela pode simplesmente aceitar, porque é muito difícil entrar em acordos. Aliás, relacionamentos em que o casal começa desde o início tentando provar quem está certo e quem está errado, é um caminho para realmente dar errado o relacionamento. Por isso que eu não posso bancar a juíza quando eu estou fazendo terapia com o casal. A ideia é que o casal consiga ter as diferenças, porém conciliáveis, e não defeitos a serem consertados, tá? E isso, quando a gente começa a pensar dessa forma, equivale a umas 3 sessões de terapia. E tem casais que não precisam tanto de uma terapia. Então, se você levar essa temática para o seu relacionamento hoje e ela já funcionar, tipo, não, eu vou ceder aqui porque isso é do seu individual, você cede aqui porque isso é do meu individual, e aqui está a minha expectativa quanto casal. Qual que é a sua expectativa quanto casal? A minha expectativa quanto casal é essa. Ok, vamos conciliar. Não quer dizer que você vai ficar super feliz, super atendida ou atendido com o que foi acordado, mas ter um relacionamento, ser casado, é isso. Eu costumo brincar com os meus pacientes que casamento não é para amadores, e não é mesmo. Requer muita disposição. Agora, se você está me ouvindo aqui e percebeu que, não, se eu fizer alguma proposta para minha parceria, né, para o meu marido, para minha esposa, não vai rolar, vai dar ruim, etc e tal. Aí você entrou no campo do individualismo. E não é interessante a gente se relacionar com uma pessoa que não quer ser um só com a gente. Ela quer continuar sendo ela e tendo a gente ali de acessório, vai saber por quê. Porque aí já entra num outro pormenor do emocional da pessoa. Ok? Eu espero muito que esse vídeo tenha abrido seus olhos para um novo modo de pensar o relacionamento, para um novo modo de questionar a sua cultura, questionar o que foi te ensinado, questionar as suas expectativas em relação ao outro, e que consiga viver em plena harmonia, na paz, e que consiga levar o seu relacionamento, a sua família da melhor forma possível, de uma forma muito saudável, tá bom? Eu tô presente nas principais redes sociais. Curte, compartilha para quem você acha que vai se beneficiar com o que eu disse hoje. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!